Olá, meus queridos amigos, olá, minhas queridas amigas. É uma grande alegria estarmos juntos aqui nesse momento de contagem regressiva até a sua prova para que possamos fazer uma grande revisão do direito constitucional. Eu diria que esse encontro é o apito final do direito constitucional, porque é a sua revisão em 45 minutos. Serão os últimos 45 minutos em que nós teremos a oportunidade, aqui neste momento, de fazer um apanhado geral daqueles temas que seguramente estarão na sua prova. Sou o professor de Nápoles e com muita honra dou início neste momento à nossa revisão. Direito constitucional e começando aqui com a parte propedêutica, a parte teórica propedêutica, poder constituinte, sentidos de constituição e classificação das constituições. Sem sombra de dúvidas, temas da maior importância. Eu sempre digo, numa revisão final, numa revisão de véspera, é muito importante que tenhamos a consciência que aqueles temas que estão previstos de maneira expressa na nossa Constituição, você consegue revisar de maneira mais fácil. Afinal de contas, você abre ali o seu material de estudo, os artigos principais, naquela lógica você sabe, os principais artigos dos principais diplomas normativos, como nós fazemos num VAD, MECOM, que passa a ser certo, VAD certo, um tiro certeiro, com certeza isso você consegue fazer com mais tranquilidade. O que você talvez não conseguiria revisar com a mesma velocidade seria a parte teórica. Afinal de contas, ela não está positivada naqueles que são os principais artigos. Por isso, neste momento, dedicamos a nossa energia, o nosso tempo para esses temas, sobretudo teóricos. Afinal de contas, aqui você vai ter a oportunidade de revisitá-los, de passar esses temas em revista, porém de maneira muito mais direta, específica e objetiva. E aqui nessa parte de teoria da Constituição, conforme eu havia mencionado, nós começamos com poder constituinte, para tratar daqueles temas que são essenciais a esse estudo. E aí você poderia me perguntar, professor, falar em poder constituinte é lembrar o quê? É lembrar de cara do conceito de poder constituinte. Como você observa aí no nosso slide, como é que nós podemos conceituar o poder constituinte? Bom, a doutrina historicamente diz que o poder constituinte é o poder de criar uma Constituição e de proceder às reformas necessárias à sua atualização. Então, é o poder de criar uma Constituição e também de proceder às reformas necessárias à sua atualização. Eu acrescento uma parte nesse conceito que fala de uma outra espécie de poder constituinte, porque veja, quando ele diz que é o poder de criar uma Constituição, você lembra do poder constituinte originário? Quando ele diz o conceito, ele diz que é o poder de atualizar a Constituição, você lembra do poder constituinte derivado reformador, porque vai haver ali uma atividade reformadora que virá no sentido de atualizar o texto da Constituição. Porém, não podemos esquecer que existe uma outra espécie de poder constituinte derivado, que não é o reformador, é o derivado decorrente, aquele poder atribuído aos Estados-membros de elaborarem as suas próprias constituições estaduais e que foi reconhecido ao DF quando da elaboração da Lei Orgânica Distrital. Então, como a gente precisa acomodar essa espécie de poder constituinte, que é o derivado decorrente, dentro desse conceito, eu diria: o poder constituinte, portanto, no meu conceito, é o poder não só de criar uma Constituição, e aí eu me refiro à espécie originário, falaremos das espécies já, é o poder também de atualizar uma Constituição, de proceder às reformas necessárias à sua atualização, e aqui eu me refiro ao poder constituinte derivado mais especificamente na sua vertente reformador, mas também é o poder de instituir coletividades políticas regionais. E aqui, quando eu falo do poder de instituir coletividades políticas regionais, eu me refiro justamente a essas ordens jurídico-políticas parciais que são os estados de UDF. Afinal de contas, eles exercem esse poder decorrente. Seria a vertente aqui poder constituinte derivado, só que na vertente decorrente. Bacana? Esse seria, portanto, o conceito mais completo de poder constituinte. Professor, você poderia revisitar? Sim. Poder constituinte, portanto, pode ser identificado na sua conceituação como o poder de criar uma Constituição, de proceder às reformas necessárias à sua atualização, e aí, seja com acréscimo, modificação ou até supressão de normas constitucionais, mas também é o poder de instituir coletividades políticas regionais, é dizer, ordens jurídico-políticas parciais. Bacana? E aí, dessa forma, a gente apresenta aqui o conceito de poder constituinte. Pergunta comum de prova: origens da teoria. Professor, como é que nós identificamos aqui as origens da teoria do poder constituinte? Bom, de cara, é muito importante perceber que eu não estou falando das origens do poder constituinte, porque se você parar para pensar, o poder constituinte ele sempre existiu. Nas sociedades primitivas, nas sociedades absolutistas, nas sociedades tribais, enquanto o poder de organizar a vida em coletividade, sempre existiu o poder constituinte. Ainda que não formalmente,
idealizado como nós conhecemos hoje, mas sempre existiu. Agora, o que nem sempre existiu foi uma teoria sobre o poder constituinte. E o que seria essa teoria sobre o poder constituinte? Seria uma tentativa de legitimar o exercício desse poder. Então, teoria do poder constituinte seria, portanto, a tentativa de legitimar o exercício desse poder. E aí a prova pergunta as origens dessa teoria. Nós temos aqui que a origem se deu na antevéspera da Revolução Francesa, quando o abade Emmanuel Joseph Sieyès, jovem revolucionário francês, na antevéspera da Revolução, publicou uma obra, um livro pequeno, por isso chamado Opúsculo, intitulado "Que é o Terceiro Estado?" Interrogação. Era uma pergunta que ele fazia logo no título da obra, que c'est que ele tietar. Que é o terceiro estado? E ele mesmo responde, olha, o terceiro estado é tudo. O terceiro estado é tudo. Por quê? Porque é a base da pirâmide social que sustenta todo o edifício da sociedade. Então o terceiro estado é tudo. Mas o que ele tem representado até agora? Diz a obra. Ele não tem representado nada, porque ele não tem tido voz nem vez. E o que ele pretende? Ele pretende passar a representar alguma coisa. É preciso lembrar do escalonamento social daquela época na França, quando você tinha uma pirâmide com 3 estados gerais, clero, nobreza e burguesia. E o abade Sieyès, ele era deputado pelo terceiro estado, deputado pela burguesia. Só que diferentemente de agora, que a gente lembra da música do Seu Jorge, né? E a burguesinha, não a burguesia, mas a burguesinha vai no cabeleireiro, vai no esteticista, malha o dia inteiro e tem vida de artista. Naquela época não. Quando falávamos em burguesia, aí sim falávamos da classe menos favorecida e não mais abastada da população. E ele representava essa terceira classe, esse terceiro estado. Por isso ele pergunta, o que é o terceiro estado? É tudo. Por quê? Porque é a base da pirâmide que sustenta todo o edifício social. Mas o que ele tem representado até agora? Nada, porque não tem tido voz e vez, afinal de contas, os poderes têm se concentrado no clero e na nobreza, respectivamente, de primeiro e segundo estado. E o que ele pretende, Ed? Ele pretende passar a representar alguma coisa. Ele pretende ter voz e vez, pretende ter representatividade. Então, onde surge na França, quando antevéspera da Revolução Francesa, através de que trabalho? Através da obra, um opúsculo, um livro pequeno que foi considerado o estupim da Revolução na época, a obra do abade, era o título que ele possuía, o abade Emmanuel Joseph Sieyès, intitulada Que é o Terceiro Estado. Bacana? E aí trazemos, assim, portanto, esse conceito, ou melhor, essa origem acerca da teoria sobre o poder constituinte. Bom, espécies. Você tem aí originário e derivado. De fato, essas são as duas grandes espécies quando a gente pensa em poder constituinte. Poder originário e poder derivado. Quando eu falo que é o poder, no meu conceito, de criar uma Constituição, você lembra do poder derivado, do poder originário. Originário, inicial, inaugural, também chamado de poder de primeiro grau, é o poder de criar uma Constituição. Quando eu falo em poder de atualizar, aí eu tenho um derivado. Só que o derivado, você viu comigo, ele se divide em derivado reformador e derivado decorrente. Derivado reformador vai atualizar a Constituição, por exemplo, com as emendas constitucionais. Derivado decorrente vai ser responsável pela elaboração de constituições estaduais e lei orgânica distrital. Basicamente é essa a divisão. Então, o originário. Primeiro, sinônimos do originário Éden. Primário, inaugural, de primeiro grau. Inicial é aquele que vai inaugurar uma nova ordem jurídica, rompendo por completo com a ordem jurídico-constitucional que lhe é antecedente. Então, quais são as características do poder constituinte originário? Ele é inicial, autônomo, ilimitado e incondicionado. Repetindo, ele é inicial, autônomo, ilimitado e incondicionado. Lembrando que a característica de ser ilimitado, é dizer, a característica da ilimitação, ela sofre temperamentos na moderna teoria do direito constitucional. Classicamente, ilimitado. Se cai, inclusive, de maneira objetiva, nua e crua, lei seca, que não é lei seca, né? Mas eu digo assim, se cai de maneira seca a questão, afinal de contas isso aqui não é um assunto legislado, é teórico, se cai de maneira seca, nua e crua, o poder constituinte originário, historicamente, se classifica por ser um poder ilimitado. Ele caracteriza-se por ser um poder ilimitado. Tudo bem, você marca, por quê? Porque, de um modo geral, de fato, a doutrina coloca como características inicial, autônomo, ilimitado e incondicionado. Entretanto, a depender da forma como a questão vier, uma questão melhor elaborada, mais sofisticada, o examinador pode colocar que, do ponto de vista do direito internacional, à luz dos princípios constitucionais dos direitos humanos, à luz da moderna teoria constitucional, num pensamento mais atual, é preciso reconhecer que o poder, mesmo originário, não é de todo ilimitado. Afinal de contas, ele não pode retroceder, por exemplo, em garantias já conquistadas.
isso vai ser verdade. Então veja que tudo depende da forma como o examinador abordar. Se a questão vier seca, nua e crua, aí ilimitado, tudo bem, inicial, autônomo, ilimitado, incondicionado. Mas se ela vier rebuscada, recheada de informações que remetem ao direito supralegal, suprapositivo, supraconstitucional, direito internacional, direitos humanos, Jorge Miranda, grande constitucionalista lusitano, que fala desses limites mesmo ao poder originário, aí você aceita porque é uma tendência, é uma vertente moderna do direito constitucional. Bacana? Então, tranquilo, poder constituinte originário. Falamos aqui das suas características. Poder constituinte derivado, professor. Poder constituinte derivado, você viu comigo, se divide em reformador e decorrente. Reformador reforma a Constituição para mantê-la viva, atualizada. Qual é o meio de reforma? Hoje, o meio é a emenda constitucional. Por que hoje? Porque antigamente tínhamos também a emenda de revisão, só que não há mais possibilidades de emenda de revisão. Teve previsão no ADCT para uma revisão constitucional depois de 5 anos da promulgação. Acontece que essa revisão já aconteceu. Aconteceu no 6º ano, em 94, 6º ano, contado de 88, 6º ano da promulgação, ocorreu uma grande revisão em 1994, pela qual passou a Constituição e da qual advieram 6 emendas de revisão. Então, a alteração geral do texto, a revisão constitucional, a alteração global. Ela se diferencia da emenda constitucional, que é uma alteração pontual do texto. E aí já passamos de 100 emendas constitucionais ao longo desses mais de 30 anos de Constituição. E hoje, a forma, o procedimento formal de alteração do texto, com certeza, é a emenda constitucional. Eu digo procedimento formal porque sabemos que existe a mutação constitucional. E a mutação seria um processo informal de alteração da Constituição. A mutação constitucional seria, portanto, um processo informal de alteração, através do qual a gente muda a norma, vale dizer, o alcance interpretativo, porém, sem mudar o texto. Então, se eu mudo a norma, vale dizer, o alcance interpretativo sem mudar o texto escrito, a previsão que está escrita, eu tive um fenômeno chamado mutação constitucional, que é um processo informal de alteração da Constituição. Mas se eu quero um processo formal de alteração da Constituição, aí eu tenho a emenda constitucional, cujos limites nós abordaremos nesse instante aqui no último tópico, quando falarmos ali de limites. Não sem antes falar um pouquinho do poder constituinte derivado decorrente. O derivado decorrente você já viu, eu repito, é o poder atribuído aos Estados-membros de elaborarem as suas próprias constituições estaduais e é o poder atribuído ao DF, ao Distrito Federal, quando da elaboração da Lei Orgânica Distrital. Professor, é também o poder atribuído aos municípios? Não, municípios com as suas leis orgânicas municipais não exercem poder constituinte derivado decorrente. Municípios não exercem, apenas estados, apenas o Distrito Federal. Estados com constituições estaduais, Distrito Federal com a sua lei orgânica distrital, já que não existe uma Constituição distrital. Bacana, e para terminar aqui a revisão de poder constituinte, o que nós temos? Limites ao poder constituinte. Bom, aqui eu estou falando mais especificamente de limites ao poder constituinte derivado reformador via emendas constitucionais. Então hoje, como é o método vigente de alteração da Constituição, é aquele que tem mais chances de cair, sem sombra de dúvidas. Então vamos lá, são quadros possíveis limites. Vamos ver se existem ou se não existem, quais são. Bom, primeiro, limite temporal existe? Não, não existe limite temporal para as emendas constitucionais. Não existiu limite temporal para as emendas constitucionais. Por que não existiu? Porque a Constituição foi promulgada no dia 5 de outubro de 88, quarta-feira, às 16 horas, era lua minguante aqui em Brasília. Mas, no dia 5 de outubro de 88, ela foi promulgada e logo no dia 6, na quinta-feira, 8 horas da manhã, em tese, poderia haver uma emenda constitucional. Por quê? Porque não houve um hiato necessário a ser respeitado, um limite temporal mínimo de tempo que tivesse que ser observado para a alteração do texto constitucional. Como não houve, a gente diz que não há limite temporal, não houve limite temporal para as emendas constitucionais. Há limites circunstanciais, Éden? Sim, existem limites circunstanciais. Como o próprio nome sugere, são aqueles períodos, aquelas circunstâncias de instabilidade política e social durante as quais a Constituição não pode ser alterada. Que circunstâncias são essas? Intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Então, limites circunstanciais são essas circunstâncias, períodos de instabilidade política, econômica e social durante os quais a Constituição não pode ser alterada. Intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Além disso, o que nós temos? Limites formais ou procedimentais. Bom, aí você tem, primeiro, legitimidade para propositura de PECs. Quem é que pode propor PEC? Artigo 60, incisos 1, 2 e 3. Artigo 60, presidente da República pode? Pode. Não fala do vice, fala só do presidente. Próximo, legitimado, 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Veja, não é e, é ou. 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara ou 1/3, no mínimo, dos membros do Senado. E, por fim, terceiro, legitimado, mais da metade das assembleias legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas
pela maioria relativa. Cuidado, a prova adora colocar absoluta, uma pegadinha capciosa para que você caia nessa casca de banana, mas você não vai cair. Afinal de contas, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros, não maioria absoluta, e sim maioria relativa de seus membros. Bacana? Falei de legitimidade. Falado de legitimidade, o que nós temos, Éden? Aí, observe, aí nós temos agora o procedimento de aprovação em si. A emenda constitucional tem que ser discutida, aprovada em cada casa do Congresso Nacional. Veja, não é uma sessão unicameral do Congresso, é em votação separada na Câmara e do Senado. Além disso, em 2 turnos de discussão e votação. Então, vota na primeira casa, vota na Câmara, passou, vota de novo. Se passar, aí vai para o Senado. Então, tem que votar no primeiro turno, se passar, dupla checagem. Vota no segundo turno, se passar, aí vai para o Senado. E a mesma coisa, em 2 turnos de discussão e votação também no Senado. E aí, a emenda constitucional, neste caso, a proposta de emenda, se ela for aprovada, ela vai ser promulgada. Ela vai ser promulgada por quem, Éden? Pergunta de prova. Quem promulga a PEC para virar uma emenda? Bom, aí você vai ter a mesa da Câmara, agora não é ou, agora é I. Mesa da Câmara e mesa do Senado. Então, a promulgação se dá pela mesa da Câmara dos Deputados e pela mesa do Senado Federal. Mesa da Câmara e mesa do Senado. Bacana? Beleza. Promulgou, ok. E o quórum para essa aprovação foi qual? O quórum de 3/5. Quórum de 3/5. Fechamos limites formais, também chamados de procedimentais. E agora, para terminar aqui, poder constituinte, limites materiais. E o que são? Nada mais que as cláusulas pétreas. Ou seja, aquelas matérias que não podem ser abolidas. Aquelas matérias que não podem ser abolidas. O artigo 60, parágrafo 4º da Constituição dirá que não será objeto de deliberação a proposta de emenda constitucional que seja tendente a abolir. Forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, separação dos poderes e direitos e garantias individuais. Então, leve para a prova, ajuda muito. Então, você tem aí forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico. Veja, ele não falou voto obrigatório. Então, a PEC poderia instituir o voto facultativo no Brasil, já que o voto obrigatório não é cláusula pétrea, é apenas o voto direto, secreto, universal e periódico. Separação dos poderes e direitos e garantias individuais. E é claro, onde se lê individuais, você compreende fundamentais. Afinal de contas, essa é a melhor exegese, a melhor interpretação. Afinal de contas, mais uma vez, direitos individuais constituem espécie, da qual direitos fundamentais constituem gênero, e é claro que todos os direitos fundamentais como gênero, e não apenas as espécies individuais, constituem cláusulas pétreas. Bacana? Fechamos aqui a revisão de poder constituinte, chegamos aqui em sentido de Constituição. Professor, o que nós temos que lembrar em sentido de Constituição? Que para cada um dos sentidos, você tem que atentar, para cada um dos sentidos, você tem que atentar qual foi o expoente daquele sentido, concepção ou acepção de Constituição, qual foi a obra através da qual ele se tornou conhecido por disseminar aquele sentido e qual foi a mensagem efetivamente disseminada. Então, o que nós temos em sentido de Constituição? Primeiro, sentido sociológico. E aqui, direto ao ponto, sem enrolação. Direto ao ponto, sem enrolação, o nome do sentido sociológico, Ferdinand Lassalle. Através de que obra, Éden? O que é uma Constituição? Pode aparecer na sua prova a essência da Constituição, afinal de contas, já foi traduzido no Brasil com os 2 títulos. Então, Ferdinand Lassalle é o baluarte do sentido sociológico, através da obra O que é uma Constituição, que pode aparecer na sua prova com a essência da Constituição. E para ele, a Constituição deveria ser enxergada como o quê? Numa visão, no plano do ser, focada na realidade social. Lassalle disse que a Constituição deve ser enxergada como a soma dos fatores reais do poder que rege uma sociedade. A soma dos fatores reais do poder que rege uma sociedade. Bacana? Chegamos no sentido político. O nome do sentido político é Carl Schmitt, com a obra Teoria da Constituição, para quem a Constituição poderia ser identificada como um conjunto de normas escritas ou não escritas, mas que fossem reveladoras de decisões políticas fundamentais. Normas escritas ou não escritas, mas que fossem reveladoras de decisões políticas fundamentais. E perguntaram para o Carl Schmitt, mas Carl, que decisões políticas fundamentais são essas? Que normas são essas consideradas decisões políticas fundamentais? Ele é muito simples. São aquelas normas consideradas indispensáveis à construção de um modelo de Estado. Mas o interlocutor íntimo, né, para chamar assim, ele não satisfeito perguntou, mas vem cá, Carl, que normas são essas indispensáveis à construção de um modelo de Estado? E aí Carl responde, são aquelas relacionadas com os direitos fundamentais, com a organização do Estado e com a organização dos poderes. Então, para Carl Schmitt, Constituição seriam normas escritas ou não escritas que constituem decisões políticas fundamentais, que são, segundo ele mesmo, normas indispensáveis à construção de um modelo de Estado, que são, segundo ele mesmo, aquelas relacionadas com direitos fundamentais, organização do Estado e organização dos poderes. Bacana? Terceiro sentido, Hans Kelsen, mestre de Viena, austríaco, filho de judeus. Hans Kelsen
na obra Teoria Pura do Direito, traz o sentido jurídico de Constituição, para quem Constituição seria norma pura, suprema e positivada, fundamento de validade de todo o ordenamento jurídico. Kelsen, portanto, nessa ótica altamente normativista, diz que Constituição é norma pura, é norma suprema, é norma positivada, é fundamento de validade de todo o ordenamento jurídico. E aí, Kelsen diz que a Constituição valida tudo. Olha, toda a pirâmide normativa que a gente conhece como de Kelsen, mas era de Adolf Merkel, seu discípulo, mas Kelsen leva a fama e para sua prova está valendo. A Constituição, diz Kelsen, ela está no ápice, ela está no topo da pirâmide normativa. E ela é o fundamento de validade de todos os outros diplomas. Afinal de contas, a Constituição estadual que está abaixo da federal deve obediência a ela. Uma lei estadual deve obediência às duas. Um decreto do governador, uma resolução do secretário de Estado, tudo, ao fim e ao cabo, busca o seu fundamento de validade na Constituição Federal. Mas aí perguntar para Kelsen, tudo bem, Kelsen, a Constituição é o fundamento de validade do ordenamento jurídico, porque tudo na pirâmide, em alguma medida, ao fim e ao cabo, vai retirar da Constituição positivada o seu fundamento de validade. Bacana, mas aí vem a pergunta, e de onde é que ela mesma, a Constituição, retira o seu fundamento de validade? Se ela valida todo o ordenamento, de onde é que ela retira a sua validade? E aí o Kelsen vai dizer, da norma hipotética fundamental. Bom, se a Constituição positivada, essa que você vê aqui, que você consegue pegar, que é palpável, que vai para lá, vai para cá, você coloca debaixo do braço, você coloca na estante, se essa é a Constituição jurídico positiva, porque está positivada, a norma hipotética fundamental seria o que para Kelsen? Seria um sentido lógico-jurídico de Constituição, porque o plano lógico é o plano das ideias, e o plano das ideias é hipotético, é suposto, enquanto essa jurídico-positiva é a norma posta, a norma hipotética fundamental, por sua vez, seria uma norma meramente suposta. Então, a Constituição positivada, essa aqui, é uma norma posta. A norma hipotética fundamental é uma norma suposta, porque está no plano das ideias. Então, foi dentro dessa lógica que nós identificamos aqui com Kelsen dois subsentidos dentro do sentido jurídico. E esses subsentidos são o sentido lógico-jurídico e o sentido jurídico-positivo. O sentido lógico-jurídico corresponde ao que, Eden? Sentido lógico-jurídico corresponde à própria norma hipotética fundamental. Sentido lógico-jurídico corresponde à própria norma hipotética fundamental. Corresponde à própria norma hipotética fundamental. Sentido lógico-jurídico. E o sentido jurídico positivo corresponde à própria Constituição positivada, que é essa que você vê aqui. Bacana? Beleza. Aí você fala, e qual desses sentidos é o melhor? Todos e nenhum. Todos conjuntamente, nenhum isoladamente. Não por acaso surgiu um quarto sentido que engloba todos os três primeiros. É o sentido cultural, que na sua prova pode aparecer como sentido ideal, ou ainda sentido culturalista, ou ainda sentido total de Constituição. Cultural, culturalista, total, ideal é o quarto sentido, que vai comungar, que vai conjugar todos os sentidos anteriores. E é aquele que vai dizer que a Constituição ela deve ser vista como realidade social, como decisão política fundamental e como norma suprema e positivada. Como realidade social, como decisão política fundamental e como norma suprema e positivada. Nomes desses sentidos, grande constitucionalista alemão Peter Haberle, tivemos juntos aqui em Salvador, ou melhor, lá em Salvador, estou em Brasília agora, lá em Salvador, num congresso que organizamos de direito constitucional, e é, de fato, uma mente brilhante do direito constitucional, no direito comparado. Além dele, Conrad Hess, com a sua obra A Força Normativa da Constituição. A obra do Peter Haberle é a Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição. Conrad Hess, A Força Normativa da Constituição. E também, por todos no Brasil, Paulo Bonavides, grande constitucionalista brasileiro, digno de todas as homenagens, o saudoso professor Paulo Bonavides. Bacana? Com isso a gente fecha sentidos e passa para o próximo tema, que é aí classificação das constituições. Eu vou deixar o slide completo, sem a janela, para que você não perca ali a íntegra de todas as anotações. Então, classificação das constituições, o que a gente tem que lembrar, Eden? Essencialmente, como se classifica a Constituição brasileira. É claro que muitos são os critérios classificatórios e as explicações e desdobramentos que giram em torno desses critérios. Mas é claro que numa reta final aqui, você tem que saber, na revisão final, você tem que saber como se classifica a Constituição brasileira. De fato, isso é o mais importante, é aquilo que a banca tende a perguntar, porque é assim que ela vem perguntando. Então, como é que se classifica a Constituição brasileira? Quanto ao conteúdo, é formal ou material, professor? Quanto ao conteúdo, ela é uma Constituição formal. Quanto à forma, escrita ou não escrita? Bom, se toda formal é escrita, aí você sabe que ela é, quanto à forma, uma Constituição escrita. Então, se ela é formal e toda formal é escrita, bom, ela só pode ser escrita. Então, quanto ao conteúdo formal, quanto à forma escrita, quanto à origem, promulgada ou outorgada, cesarista ou pactuada,
é promulgada, porque é sinônimo de votada, popular, democrática, e é aquela Constituição que conta com a participação do povo no seu processo político de elaboração. Além disso, o que é que nós temos? Quando a estabilidade é imutável, é fixa, é rígida, é semirrígida, é flexível, é super rígida, como diz o ministro Alexandre de Moraes, ou é o quê? Ela é só rígida. Data máxima venia não prevalece, não prospera em provas o entendimento do ministro Alexandre de Moraes. Para as provas, não vale que a brasileira é super rígida, vale que ela é rígida. E eu lhe pergunto, o rígido pode ser alterado? Pode. O rígido pode ser alterado, mas ele exige, mas ele reclama, o documento constitucional rígido, ele exige e reclama um processo legislativo de alteração que seja mais solene, formal, complexo e dificultoso do que o processo de alteração das demais normas infraconstitucionais. Então, pode ser alterado? Pode, mas existe mais solenidade, mais formalidade nessa alteração. Basta você lembrar. Como é que se aprova uma lei ordinária no Brasil? Lembra do animal orca? O de ordinário, R de relativa. E quando é que se aprova uma lei complementar? Orca, depois de OR, CA, complementar absoluta. Então, OR, ordinária relativa, CA, complementar absoluta, orca. Lei ordinária você aprova com maioria relativa, também chamada de simples. Lei complementar você aprova com maioria absoluta. Mas como é que você aprova, por exemplo, a emenda constitucional? Falamos nesse instante, 3/5. Então você vê que é um processo legislativo de fato mais solene, formal, complexo e dificultoso do que o processo de elaboração das demais normas infraconstitucionais. Bacana? Bom, evoluindo no raciocínio, próximo critério classificatório, quanto à extensão sintética ou analítica, professor, a brasileira, ela é analítica porque é extensa, porque é prolixa, porque tem pouco mais de 30 anos e já tem aí 250 artigos e mais de 100 emendas constitucionais. Quanto à elaboração dogmática ou histórica, dogmática, ideologia ortodoxa ou eclética, eclética, porosa, aberta, plural, multifacetária ou multifacetada, porque está em constante evolução. Lembrando que na sua prova, cuidado, a expressão eclética pode aparecer como compromissória, eclética ou compromissória, bacana? Beleza. Quanto à essência normativa, semântica ou nominalista, bom, polêmica. Tem gente que diz que é normativa, com todo respeito, não é não. Ela pretende ser normativa. Ora, se pretende é porque ainda não é. E se não é normativa é porque o que, professor? Nominalista. Então, ela pretende ser normativa, mas como ela ainda não é normativa, ela é o quê? Nominalista. Ok? Lembrando que essa é uma classificação do alemão Karl Loewenstein. Quanto à sistematização unitária ou variada, professor, ela é unitária porque ela está plasmada formal e solenemente aqui, ó, em um único documento que consolida todo o seu conteúdo, que sistematiza todas as suas normas. Então ela é unitária. Além disso, quanto à finalidade, a garantia balança o dirigente, ela é dirigente, porque ela traz um direcionamento à atuação dos governantes na implementação das melhores políticas públicas, aquelas mais aptas à satisfação das necessidades coletivas. Vale lembrar que a Constituição dirigente é aquela que está recheada de normas programáticas. Professor, me lembra o conceito de normas programáticas? Eu lembro agora. São aquelas que se revestem sob a forma de promessas ou programas a serem implementados pelo Estado para a consecução dos seus fins sociais. De fato, são aquelas que se revestem sob a forma de promessas, sob a forma de programas a serem implementados pelo Estado para a consecução dos seus fins sociais. Normas programáticas, tudo a ver com Constituição dirigente, é unha e cutícula, andam juntas. Com certeza, falou em Constituição dirigente, lembrou de normas programáticas. Professor, quanto ao sistema principiológico ou preceitual? Principiológica. Por quê? Porque a gente já reconhece força normativa dos princípios, inclusive servindo de base para a elaboração das regras. Não há uma hierarquia entre princípio e regra, mas há um destaque, eu diria, para os princípios, por conta da sua cláusula geral, da sua força normativa e do seu caráter aberto. Quanto ao local de elaboração autônoma ou heterônoma, a brasileira é autônoma, porque ela foi elaborada no Brasil para valer no Brasil. Ah, e tem Constituição diferente? Tem. A heterônoma, também chamada de heteroconstituição, ela é elaborada num país, mas para valer em outro. Se você parar para pensar, as constituições da Jamaica, Canadá e Nova Zelândia, em alguma medida, foram objeto de discussão no parlamento inglês. Bacana? Então, o que nós temos? Por fim, quanto à função provisória definitiva, ela é definitiva. Mas cuidado, quando eu digo que é definitiva, não é que ela nunca pode ser mudada. Não, não é isso. Ela até pode ser alterada, ela até pode ser mudada. Até pode ser alterada, até pode ser mudada. Mas ela não nasce com data certa para isso. Então, a provisória é porque ela já nasce com a data em que ela vai ser extinta, já nasce com data para morrer. A definitiva não, ela até pode ser extinta um dia, mas ela não tem data certa para isso. Beleza? Tudo jóia? Bacana? Bom, fechamos classificação das constituições e aqui
evoluímos no nosso raciocínio. Próximo tema agora, você tem aí controle de constitucionalidade. Direto ao ponto que mais importa aqui no controle. Bom, qual é o conceito, professor? É uma atividade de fiscalização da validade e da conformidade das leis e atos normativos do poder público em face de uma Constituição. Repetindo, controlar a constitucionalidade de uma norma, portanto, exercer essa atividade fiscalizatória. Atividade de fiscalização da validade e da conformidade das leis e dos atos normativos do poder público em face de uma Constituição. Bacana. Mas quais são os pressupostos, professor, para que eu possa realizar esse controle, essa atividade? 3. Eles estão na sua tela. A existência de uma Constituição formal, a existência de uma Constituição rígida e a existência de pelo menos um órgão com competência para exercitar esse controle. Existência de Constituição formal, Constituição rígida e pelo menos um órgão competente para exercer o controle. No Brasil há vários órgãos, mas é claro que é uma predominância de órgãos do Poder Judiciário, por influência dos Estados Unidos da América, berço do controle difuso de constitucionalidade no mundo. Afinal de contas, lá, quando do surgimento do controle difuso, veio a teoria da Judicial Review of Legislation, a teoria da revisão judicial dos atos legislativos, dizendo que cabe ordinariamente ao Poder Judiciário proceder à revisão dos atos normativos. E o Brasil bebe na fonte dessa teoria e, por isso, principalmente, nós temos órgãos do Poder Judiciário, Supremo Tribunal Federal, Tribunal de Justiça no controle concentrado, demais juízes também no controle difuso, então, principalmente órgãos do Poder Judiciário. Bacana? Evoluindo no raciocínio, quais são os momentos de exercício do controle, Éden? O controle pode ser do tipo prévio ou preventivo de um lado, posterior ou repressivo do outro. Que poderes exercem o controle preventivo e que poderes exercem o controle repressivo? Você parte de uma premissa segura para a sua prova. Qual é a premissa segura da qual eu tenho que partir, Éden? Que todos os poderes, eles desempenham tanto o controle preventivo quanto o controle repressivo de constitucionalidade. Todos os poderes desempenham tanto o controle preventivo quanto o repressivo. Basta você lembrar as hipóteses agora. Quais são elas? Olhe lá. O executivo, através do veto presidencial. O veto jurídico, eu não estou falando do veto político. É o veto jurídico. Ou seja, quando ele entende que o projeto de lei é contrário à Constituição e não apenas ao interesse público. Aí eu tenho um veto jurídico, porque o motivo é uma questão de inconstitucionalidade. Quando é que o Legislativo exerce o controle preventivo, Éden? Através das CCJs, Comissões de Constituição e Justiça, que existem na Câmara e no Senado. Afinal de contas, antes de o projeto de lei ser submetido à apreciação plenária, ele é discutido na comissão, que sobre o projeto se debruça e sobre ele também emite um parecer acerca da sua constitucionalidade. Por isso é controle preventivo pelo Poder Legislativo. Bacana? E o Judiciário, olhe lá, cai bastante essa hipótese. Quando é que ele exerce o controle preventivo? Através do mandado de segurança para vícios nas formalidades do processo legislativo constitucional e para emendas constitucionais violadoras de cláusula pétrea. Então, é através da impetração de mandado de segurança que visa combater o quê? Vícios nas formalidades. Olha aí, vício de forma, não é de conteúdo. Vícios nas formalidades do processo legislativo constitucional. E também quando estiver diante de uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição que seja violadora de cláusula pétrea. Professor, quem é que pode? Quem é que pode aqui, neste caso, realizar esse controle? Bom, o Poder Judiciário vai realizar porque ele vai julgar o mandado de segurança. Mas quem tem legitimidade para impetrar o MS? Aqui é o parlamentar. É o direito, função do parlamentar. Ele é o legitimado ativo para esse MS porque ele tem um direito, função a um processo legislativo que seja juridicamente rígido. E ser juridicamente rígido é ser juridicamente probo, é ser juridicamente ético, é ser juridicamente moral. Então, para zelar por isso, ele tem um direito, função de sequer ver tramitar uma proposta que tenha, por exemplo, a chamada inconstitucionalidade chapada, o que seria, Éden? A inconstitucionalidade chapada, na expressão do Supremo, também chamada de enlouquecida ou desvairada, é aquela evidente, é aquela que salta aos nossos olhos. Então, se você é parlamentar e você vê que tramita uma proposta desse JAS, você tem o direito de sequer ver aquela proposta tramitar. Você impetra o MS e o Judiciário suspende a votação. Bacana? Evoluindo no raciocínio, o controle posterior repressivo, em regra, é pelo Judiciário. Por isso que no Brasil o controle é jurisdicional, porque em regra é desempenhado pelo Poder Judiciário. E por que jurisdicional misto? Porque ele mistura tanto o difuso quanto o concentrado. Aqui nós temos os dois. Por isso que é misto. Jurisdicional misto, porque ele mistura. Ele admite tanto o difuso quanto o concentrado. Excepcionalmente, os outros poderes podem exercer esse controle? Podem. Um legislativo, através, por exemplo, de rejeição de medida provisória, artigo 62 da Constituição.
E o executivo, segundo a jurisprudência, é aquela possibilidade de descumprimento de lei ou ato normativo pelo chefe do Poder Executivo quando entender que aquele projeto de lei, ou melhor, que aquela lei não mais projeta, afinal de contas a gente está no controle repressivo, quando aquela lei ou ato normativo é inconstitucional. E aí o chefe, não é qualquer membro de executivo, o chefe do Poder Executivo, de maneira fundamentada, até porque discricionariedade não se confunde com arbitrariedade, de maneira fundamentada ele poderia naturalmente deixar de aplicar aquela norma, claro, sujeito à responsabilidade se houver abuso. Bacana? Fechamos esse tópico. Controle difuso histórico. Nasce aonde, professor, controle difuso? Estados Unidos da América. Quando? No ano de 1803. Como? Através do célebre caso Marbury versus Madison. Então, se quer histórico do controle difuso, são essas três perguntas que caem. Ele nasce aonde? Nos Estados Unidos da América. Quando? No ano de 1803. Como? Através do célebre caso Marbury versus Madison. É William Marbury versus James Madison. Bacana? E sobre a nomenclatura, o que você tem para lembrar, Eden? Quando eu falo aí de nomenclatura, eu quero que você perceba que na prova o difuso pode cair como sinônimo de concreto, incidental, incidenter tanto ou ainda via de exceção. Se cair quaisquer dessas expressões, você vai associar ao controle difuso. Bacana? Bom, quem pode realizar o controle difuso, professor? No Brasil, qualquer juiz ou tribunal. Qualquer juiz ou tribunal realiza um controle difuso, que é aquele controle concreto, porque ele parte efetivamente de um caso concreto. Então, qualquer juiz ou tribunal vai efetivamente realizar esse controle. Lembrando que se estivermos no âmbito de um tribunal, aí incide o tópico 4.2, a cláusula de reserva de plenário. E o que é a cláusula de reserva de plenário? É o artigo 97 da Constituição, cuja redação, você confere comigo e me corrige se eu estiver errado, vai dizer que somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de leis e atos normativos do poder público. Professor, traduzindo o 97, ele quer dizer o quê? Que no âmbito de um tribunal, os membros monocraticamente, juízes de tribunais, como nos TRS, desembargadores, como nos TRFs, ou ministros, como no STJ, STF, eles monocraticamente não podem declarar a inconstitucionalidade. Monocraticamente não podem declarar a inconstitucionalidade. Por quê? Porque existe uma cláusula de reserva de plenário. Veja, não é reserva de órgão fracionário, é reserva de plenário. Então eles não só não podem monocraticamente, como também não podem através de turmas, câmaras e sessões, porque são órgãos fracionários de tribunal. Então só quem pode o plenário é o plenário ou o órgão especial naqueles tribunais que estiverem órgão especial, atendendo os requisitos 93, inciso 11 da Constituição. Mas é sempre plenário ou órgão especial como regra. Por que, professor, como regra? Porque se excepcionalmente o plenário daquele tribunal já tivesse manifestado acerca daquela inconstitucionalidade, ou até o plenário do STF, aí eles poderão, os órgãos fracionários, eles poderão declarar a inconstitucionalidade sem ter que suscitar o incidente ao pleno, sem ter que suscitar o incidente de inconstitucionalidade ao plenário. Então a regra é levar a questão ao plenário para que ele decida, ao plenário ou ao órgão especial, porque existe uma reserva de plenário. Isso é a regra. Excepcionalmente, não haverá necessidade de suscitar o incidente ao plenário, o incidente de inconstitucionalidade, e os próprios órgãos fracionários poderão decidir acerca da inconstitucionalidade quando já tiver havido manifestação do plenário do próprio tribunal ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Agora, se não houve essa manifestação nem do plenário do próprio tribunal, nem do plenário do STF, aí os órgãos fracionários eles só poderiam declarar a constitucionalidade, não poderiam declarar a inconstitucionalidade. Ah, professor, mas eles poderiam simplesmente afastar a incidência da norma? Também não, porque isso violaria a súmula vinculante número 10 do STF. E o que diz a súmula vinculante número 10? A súmula vinculante número 10 do Supremo Tribunal Federal, ela vai dizer que viola a cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afaste a sua incidência no todo ou em parte. Então, muito cuidado, porque se não tiver havido a manifestação do plenário do próprio tribunal ou do plenário do STF, os órgãos fracionários não só não poderão declarar a inconstitucionalidade, como eles também não poderão afastar a incidência da norma no todo ou em parte, sob pena de violação da súmula vinculante número 10. Bacana? E quais são os efeitos da decisão no controle difuso? Bom, se o difuso é concreto, os efeitos são interpartes, porque restritos às partes do caso concreto. Além disso, ex tunc, porque a regra é que o efeito é retroativo. A regra é o efeito retroativo, então ex tunc. E, nesse caso, não vinculante. Por quê? Porque vinculante é só o efeito do controle concentrado. Bacana? Beleza. E para terminar controle,
o controle concentrado. Bom, objeto, o que você lembra sobre objeto aqui? Você vai lembrar que o objeto da ADC é só ler o ato normativo federal. O objeto da ADI é ler o ato normativo federal e estadual. E o objeto da DPF é ler o ato normativo federal, estadual ou municipal. Federal, estadual ou municipal, a DPF. Então, é só você lembrar assim, ó, ordem alfabética. Primeiro vem o C, depois vem o I, que é o 2, né? E 3 vem o P. Depois das letras AD, que são comuns a cada sigla, vem ADC, ADI e ADPF. Então, na ordem alfabética, não é primeiro o C, depois o I, depois o P. Você coloca 1, 2 e 3, para lembrar que 1 é o objeto da ADC, só lei federal. 2 são os objetos da ADI, federal e estadual. 3 são os objetos da DPF, federal, estadual e municipal. Bacana? Beleza. Competência é simples, controle concentrado. Se o parâmetro para controle for a Constituição Federal, quem julga é o STF. Se o parâmetro para controle for a Constituição Estadual, aí quem julga é o TJ. Legitimidade, artigo 103 da Constituição. 9 são os incisos, porém 12 são os legitimados. Estão divididos em 3 colunas de 4 linhas. São 4 mesas, 4 autoridades e 4 entidades. Lembra da palavra mãe? M-A-E, mãe. Mesas, autoridades e entidades. 4 mesas, mesa da Câmara dos Deputados, mesa do Senado Federal, mesa de Assembleia Legislativa de Estado e mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal. 4 autoridades, presidente da República, procurador-geral da República, governador de Estado e governador do Distrito Federal. E 4 entidades, partido político com representação no Congresso Nacional, Conselho Federal da OAB, Confederação Sindical e entidade de classe de âmbito nacional. Pronto. Professor, desses, quem precisa constituir advogado? Todos da última coluna, menos o óbvio. Todos da última coluna, menos o óbvio. Quem é que está na última coluna? Partido político com representação no Congresso Nacional. Conselho Federal do OAB, aí você tira, porque óbvio, esse não precisa. Além disso, você tem o quê? Então, partido político, você coloca. Sai o Conselho Federal do OAB, aí entra Confederação Sindical e entidade de classe de âmbito nacional. Então, quem precisa constituir advogado é partido político com representação no Congresso Nacional, Confederação Sindical e entidade de classe de âmbito nacional. Todos da última coluna, menos o óbvio. Bacana? Beleza. Evoluindo no raciocínio, o que é que nós temos? Amicus curiae é o amigo da corte. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, é uma modalidade de intervenção de terceiros. Então, antigamente se dizia não cabe intervenção de terceiro nessas ações. Só que como o CPC de 2015 diz que é uma intervenção de terceiros, hoje, né, norma posterior afasta a norma anterior, você tem aí que é um terceiro, uma modalidade de intervenção de terceiros e pode realizar, inclusive, sustentação oral. Professor, efeitos de decisão. Bom, na decisão de mérito é erga omnes, ex tunc e vinculante. E na decisão liminar é erga omnes, ex nunc e vinculante. Ou seja, a decisão de mérito e a decisão liminar, ambas são erga omnes e vinculantes. A diferença é que no mérito é retroativo e na liminar é prospectivo. No mérito é ex te, ex tunc, na liminar é ex n, ex nunc. Bacana? Evoluindo no raciocínio, fechamos controle de constitucionalidade. O que é que nós temos? Competência dos entes federados. Aqui eu vou deixar o material para você ler pelos slides, que é uma dica que eu dou o seguinte: para você descobrir a competência dos entes federados, você tem que matar a competência da União. Ou seja, matar os 25 incisos do artigo 21 e os 29 incisos do artigo 22. Bom, mas aí são 54 incisos, Éden, 25 mais 29, 54. Como é que você mata 54 incisos? Percebendo que eles se relacionam com 10 palavras-chave ou expressões correlatas. Ou seja, toda a competência da União, você tem aí essas palavras: estrangeiro, guerra, federal, moeda, postal, ão de união e transporte. De um modo geral, as competências da União estão nessas matérias. E o que não for isso, vai ser a competência dos demais entes. Vai ser a competência ou comum para administrar do 23 ou concorrente para legislar do 24. Bacana? Beleza. E para terminar, como é que eu acho, professor, o número de deputados estaduais em uma Assembleia Legislativa? Bom, aí tem o artigo da Constituição, que é muito truncado e que tem uma redação péssima. Pela letra da Constituição, muito truncada e péssima, você não conseguiria compreender. Aí eu trouxe uma dica. Qual é a dica? Uma fórmula. Você parte da P1 e P2, premissa 1 e premissa 2, e aplica duas regras, regra 1 e regra 2. Qual é a premissa 1? Que o número de deputados estaduais leva em conta o número de deputados federais. Qual é a premissa 2? Que o número de deputados federais no mínimo é 8 e no máximo é 70. Pronto. Fixadas as duas premissas, você aplica as duas regras. Regra 1, de 8 a 12 deputados federais, se você multiplicar por 3, você vai ter o número de estaduais. Então, se são 8 federais, 24 estaduais. 9, 27, 10, 30, 11, 33, 12, 36. Ah, professor, mas e a partir de 12? Regra 2. De 13 a 70 federais, aí a regra muda. Basta somar com 24. Então, se basta somar com 24, se forem 13, vai ser 27. Se for 14, vai ser 28. Se for 50, vai ser 74. Se for
70, que é o máximo de deputados federais, soma mais 24, vai dar 94. Então assim você resolve o problema do número de deputados estaduais em uma Assembleia Legislativa. Olha lá, como eu disse, você tem, portanto, olha lá, se for 8, 24, 9, 27, 10, 30, 11, 33, 12, 36. Bacana? Regra 1. E a regra 2, 13, 24, 14, 28, 15, mais 24, 39, 50, 74, 70, 94. Bacana? Beleza? Então, meus caros, com isso, nós fechamos aqui a nossa revisão. Olha, 45 minutos na mosca. É os 45 do segundo tempo. É o seu apito final de direito constitucional, para que nessa contagem regressiva antes da prova você tenha um melhor desempenho. Muito obrigado. Acesse a nossa rede @edenap e mande aqui a sua dúvida. Eu terei o maior prazer em lhe responder. Vamos juntos, um grande abraço e boa prova.